Boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem está presente hoje na vídeo de financiamentos, nessa live. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o setor de financiamento dentro da IDS, tá? Vamos hoje entender um pouquinho como funciona, como vem a demanda, quem atende, quem pode fazer financiamento, um pouquinho das estratégias de como é esse setor hoje dentro do solar, né? Que é um departamento muito importante para todos, que hoje movimenta uma grande parte das vendas para quem está aí buscando esse investimento, para quem está buscando fechar uma venda, para quem está buscando trazer um retorno para o cliente final. Então, hoje o intuito é mostrar para vocês como funciona, como que na ponta vocês podem usar isso de estratégia, como vocês conseguem reverter alguma situação com o cliente final e como vocês podem aproveitar hoje o setor e a equipe de dentro da IBS, tá? Pessoal, então quem sou eu? Sou o João Ramiro, tá? Sou gerente do setor de financiamentos da IBS, sou responsável hoje por toda essa demanda, responsável por todo o setor, sempre estou em contato aí com as financeiras, sempre estou em contato com os integradores, com as credenciadas, no caso vocês, com o cliente final. Então, sempre estou aí com toda essa gestão para trazer o melhor resultado e a melhor opção para vocês aí na ponta, certo? Então, eu trouxe um pouco para vocês dos nossos parceiros, tá? Então, quais são os nossos parceiros hoje que nós trabalhamos? Para trazer esse meio de crédito, para trazer essa venda aí na ponta para vocês, para trazer um leque do cliente final de opções, né? Estou com um cliente aqui que eu preciso buscar uma determinada linha, estou com um cliente que eu preciso trazer uma solução diferenciada. Quais são, então, esses nossos parceiros que nós trabalhamos hoje? Então, nós temos o Santander, é um grande parceiro, inclusive sempre presente conosco aqui na empresa. Temos Crédito Solares, Sou Fácil, também uma grande financeira que nos apoia diariamente. Nura, BV também, um banco hoje que está vindo com um grande leque de opções de faturamento, de aprovações. Só agora, XP, o Pago. XP, pessoal, só para falar um pouquinho aqui para vocês, ela entra hoje numa questão do crédito com imóvel de garantia, tá? Então, talvez para quem não tem muito, não chegou a ouvir falar ainda sobre essa financeira, não sabe como funciona, a XP hoje ela vem com essa demanda. Então, o cliente que não está conseguindo crédito, o cliente que não está conseguindo algum retorno, mas ele tem alguma opção para dar de garantia, ele tem alguma imóvel, carro, moto, a gente tem essa parceria com a XP para trazer essa opção para o cliente final. A Propago também, talvez, muitos não tenham conhecimento, né, de como funciona, de como que é. A Propago, ela vem para uma linha hoje que ela é mais voltada para o agro. Então, o agro, ele precisa de algumas atenções a mais, alguns cuidados diferenciados. Então, a Propago vem exatamente nesse intuito, nessa parceria com a IBS hoje, buscando trazer essa solução para o cliente da linha agro. Então, quando você tiver algum cliente na ponta que precisa dessa demanda, precisa buscar alguma solução para isso, nós temos a opção também, dentre as outras que eu já mencionei para vocês. Então, coloquei um pouquinho aqui também, pessoal, os nossos novos parceiros, tá? A gente acabou de credenciar com eles, até em primeira mão aqui com vocês, Sicredi e Cressol. Eles vêm também uma pegada mais ágil. É claro que ele vai atender, eles vão atender todo o perfil de cliente, tá? Mas o Sicredi, em especial, ele vem com algumas restrições, tá? De região. Ou seja, qual que é a alimentação do Sicredi hoje para nós? Vai ser Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Cressol, ele atende todo o território nacional. Então, eu estou com um cliente que tem conta, que tem vínculo, que já tem algum relacionamento lá com o Sicredi, ou tem algum relacionamento com o Cressol. Nós temos hoje essa parceria
feita recente, tá? Inclusive, mas nós temos essa opção hoje para atender o cliente final de vocês. Então, por que eu estou apresentando todas essas categorias de financeiras para vocês? Para que vocês saibam e vejam que a IBS tem sim hoje um leque de opções para atender na ponta o integrador, o vendedor, o cliente final e não deixar ele sair por nenhum outro meio que não seja pelos meios que vocês buscam até nós, tá? Então, o setor de financiamentos hoje da IBS, ele está estruturado, ele está bem assegurado, né, as financeiras, para que nós aproveitamos todo tipo de venda. Então, eu preciso de um cliente, estou com um cliente que é voltado a comprar, tem o João, tem o Sicredi, tem o Pessoal, tem o Pago, que vai buscar aí também, Caixa, Banco do Brasil, enfim, aonde o cliente final tem um relacionamento. Temos o Sicredi e a Cressol, que também são cooperativas específicas, mas que hoje trazem essa opção para o cliente final, tá? Então, nós estamos iniciando essa parceria com o Sicredi e Cressol. Vamos atuar aí no Sicredi, essas 3 regiões esses 3 estados que eu passei para vocês, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, e o Cressol vai abranger todo esse território nacional. Então, esses são algumas financeiras que principais, né, financeiras principais que hoje a IBS trabalha, né, e que todo cliente possui algum tipo de relacionamento. Então, João, eu estou com um cliente aqui que eu tentei beber, eu tentei Santander, eu tentei Sol Agora, e eu não estou conseguindo fazer nada para ele mais. Tem alguma solução? Temos, pessoal. Temos BTG, temos o próprio Sicredi Pessoal, credenciando decente, Sol Fácil, Sol Agora. Ah, João, mas não estou conseguindo credenciar Sol Agora, não estou conseguindo credenciar a BB. Você consegue me atender? Consigo também. Então, todas essas financeiras que eu trouxe para vocês são opções que vocês podem ter na mão, tá? E vocês podem passar para o cliente final que ela faz parte da IBS e faz parte da sua empresa. Então, quando você é credenciado à IBS, você automaticamente você é parceiro e você tem um setor todo trabalhando para você. Então, qual é a vantagem hoje de eu ter todas essas financeiras? Talvez você tenha na conta, mas pensa comigo, se você tiver hoje um setor que não vai ter custo para você, muito pelo contrário, vai ter benefícios. Você tem financeiras que tem um volume muito grande, seja de aprovação, de finalização, de pagamento, de solicitação, de demanda. Eles apoiam a IBS, conhecem a IBS, visitam a IBS, estão presentes aqui diariamente. Então, você aí na ponta, tendo esse suporte, tendo esse braço, automaticamente o seu número de vendas ele tende a crescer também. Por quê? Porque hoje nós não trabalhamos só com uma ou duas opções, nós trabalhamos com várias, né? Opções até assim que muitas das vezes a gente ouve os nossos credenciados falarem que eu nunca vi essa financeira, eu nunca tive essa opção, nunca ninguém nos trouxe. Então, é por conta disso que hoje a IBS vem com todo esse leque para que nós tenhamos sempre a melhor aprovação e a melhor condição para passar para vocês e para o cliente final, certo? Pessoal, então, como funciona o setor de financiamentos da IBS, tá? Só um breve resumo aqui para vocês, para que vocês entendam, tá? É claro que pode ser que alguns já tenham conhecimento, alguns não, mas eu vou falar um pouquinho aqui. Então, o setor de financiamentos da IBS funciona hoje facilitando aprovações e negociações com investidores. Ou seja, o investidor é o cliente que quer fazer a usina, né? A usina, seja ela, pequeno, médio e grande porte, seja ela para empresa, seja ela residencial. Então, o cliente que busca, que é um investidor, ele é de todas as etapas. Então, o setor de financiamento hoje, ele vai fazer essa opção, né, esse leque de opções, facilitando as opções e negociações. Por que negociações?
Porque nós temos, pessoal, hoje um apoio muito grande das financeiras, né, como eu já mencionei para vocês. Então, o que acontece com isso? Qual é o benefício disso? É essa flexibilidade de negociação. Então, quando eu tenho uma financeira do meu lado, uma financeira junto comigo, eu também tenho uma facilidade, uma flexibilidade em melhorar a taxa, melhorar a promoção, entender o motivo, talvez, de uma recusa, em saber qual é o perfil do teu cliente final, tá? Então, isso tudo o setor de financiamentos hoje consegue fazer para vocês. Que eu acredito que hoje é uma dor que talvez muitos tenham na ponta, que sempre estão aí em contato com robôs, com máquinas, que não dão o retorno necessário sobre cada cliente, né? Então, buscamos as melhores taxas, maiores aprovações. Então, nós buscamos as melhores taxas, né? Maior aprovação e condições justas para o cliente. Então, é basicamente o que eu já iniciei falando para vocês. Nós buscamos sempre a melhor taxa, temos esse grande leque de opções já para trazer a melhor noção do cliente final, sempre buscando maiores aprovações, tá? E condições justas. Ou seja, nada absurdo, nada fora do mercado. Eu estou com um cliente que conseguiu algo diferente lá na minha concorrência da região. João, você consegue trazer algo para nós diferente a isso? Você consegue brigar por algo? Sim, nós conseguimos. Como eu falei para vocês, pessoal, nós temos hoje o diferencial do apoio das financeiras. E o que isso influencia no setor, o que isso influencia em cada negociação? Isso traz para nós uma flexibilidade, isso traz para nós um olhar diferenciado para o teu cliente. Então, um exemplo, eu tive um cliente lá que negou meu financiamento, mas ninguém me disse o motivo e a razão de ter recusado. Bom, você consegue trazer algo para nós? Sim, nós conseguimos. Então, eu vou buscar, junto com as financeiras hoje, tá? Entender o motivo da recusa e entender se nós conseguimos também trazer algo referente a esse crédito. Ou se a gente consegue, talvez, algum valor diferenciado, alguma divisão, algo do tipo, para que nós conseguimos, sim, atender o que o cliente está bom. Então, o setor de financiamento hoje da IBS, ele traz exatamente esse braço para vocês, tá? O entendimento do que está acontecendo, da não aprovação dessa emenda em na ponta, certo? Então, nossos integradores de compras garantem crédito especial em cada projeto. Nós temos um volume grande hoje nas financeiras, nós temos hoje uma abertura em cada banco, em cada setor aí de crédito. Então, com essa abertura, nós conseguimos entender o perfil do início ao fim do cliente final. Feito isso, pessoal, a financeira automaticamente já nos devolve um feedback sobre isso. Vamos conseguir fazer alguma coisa? Vamos melhorar a taxa? Vamos bater alguma concorrência? Vamos fechar alguma coisa? Então, o setor hoje ele é estruturado justamente para isso, para que vocês saibam o início, o fim que está acontecendo na operação de crédito do cliente de vocês. Então, mais uma vez, contamos com o apoio das financeiras para otimizar a operação. Nós temos, pessoal, semanalmente a visita de cada financeira. E nós temos o feedback de todos, né? Isso diariamente, o feedback, semanalmente, temos um relatório total. Então, vem lá a BV, vem lá o Santander, vem lá a Solfácil, agora, e traz para nós. Bom, esse cliente, quando veio para nós, estava com um perfil ruim, né, um score mais baixo. Talvez hoje, se você conseguir mexer, enquadrar alguma coisa, um valor menor, a gente consiga aprovação. Então, o diferencial da IBS hoje, ele faz exatamente isso, o diferencial do setor de financiamentos dentro da IBS. Então, junto com o volume, né, claro, traz aí muitos benefícios. Como eu comentei para vocês, hoje aí na compra, talvez
você credenciado, você integrador, não tem uma equipe de financiamento, não tem alguém pronto, específico aí para isso, administrativa. Mas quando você entra para a IBS, né, automaticamente você tem todo esse braço, você tem todo esse suporte, você tem um leque de opções, você consegue mostrar para o seu cliente que você também é apoiado nas financeiras. Nós temos diversos casos hoje de aprovações que não aconteceram, né, em outros lugares, que os próprios credenciados integradores trazem para nós, chega aqui na IBS, pelo nosso volume, pelo nosso apoio, pelo nosso suporte, nós conseguimos sim fazer a aprovação dos clientes. Então, até fica aí o convite, né, para vocês, para quem ainda não fez essa tentativa, para quem não fez essa demonstração, não teve essa demonstração do setor de financiamentos hoje, traga para nós, traga demandas que talvez queiram aprovar, traga demandas que o João, eu preciso brigar por taxa, que se eu não brigar por taxa, eu vou perder esse cliente, né? Então, traga para nós que nós vamos trazer o resultado para vocês, nós vamos trazer essa demanda, né? Nós vamos trazer o melhor do financiamento, né? O melhor da financeira com o cliente final de vocês, ok? Pessoal, então falando um pouquinho aqui do setor de financiamento, por que ele é tão próspero, né? Por que ele faz sentido? Por que ele está hoje na empresa? Por que ele está no MS? Por que isso? Eu não tenho entendimento, né? Qual o sentido, qual o significado do setor dentro da IBS, de uma distribuidora, dentro de uma empresa, né? Então, o setor de financiamento solar, ele é próximo, porque ele possibilita o cliente final adotar energia limpa com baixo investimento, né? Mais uma vez, retomando aqui, pegando um pouco do que eu já falei, falando dessa parte, desse ponto do baixo investimento inicial, o cliente ele não precisa ter nenhum investimento. Ou seja, quando ele resolve vir para o financiamento, ele não precisa dar uma entrada, ele não precisa arcar com nenhum custo, ele não precisa ir até um banco, pegar uma fila, ele não precisa imprimir alguma coisa com esse cartório. Ou seja, o cliente final ele não vai ter nenhum custo. O financiamento, quando o cliente resolve vir tomar essa tomada, vir para esse lado, né, para esse sentido, ele não precisa tirar nada do bolso, não precisa investir com nada. Então, é um ponto que eu sempre trago para o credenciado, para o integrador, a bater nessa tecla. Porque o cliente ele não precisa hoje ter nenhum gasto, ter nenhum prejuízo, né, digamos assim, para que ele possa ter o seu sistema solar, para que ele possa ter o seu ciclo. Então, um dos pontos que talvez aí vocês, sei lá, de alguma forma, hoje eu não estou conseguindo enxergar, mas, João, escutando você falar, eu consigo ter argumento. Então, esse é um ponto de argumento que vocês podem, sim, ter na ponta, tá? Então, aumentando o acesso e a demanda. Só concluindo aqui a frase, tá, pessoal? Então, aumentando o acesso e a demanda. Por que aumentando o acesso e a demanda na parte do financiamento? Porque nós temos um leque de opções, que já estou para vocês lá no início. Nós temos várias financeiras que aumentam o acesso ao crédito e facilitam a venda. Automaticamente, a demanda de vocês aí na conta também aumenta. Vamos colocar um exemplo fácil, né? Um exemplo aí que todo mundo consegue trazer isso como ponto positivo. Eu faço um tráfego pago na minha região de financiamento, mostrando que a minha empresa tem um financiamento e eu sou credenciado da EBS. E no meu financiamento, né, eu tenho os principais aí do Brasil. BTG, Sol Agora, Santander, BB, Sol Fácil. Já imaginou você credenciado, você integrador, mostrando, né, na tua região que você tem essas financeiras para atender o teu cliente final? Então,
Um exemplo, eu tive um cliente lá no passado que ele ia ter um recurso e ele acabou não tendo esse recurso, seu investimento, né, para fazer o sistema solar dele. Tá, mas será que eu não posso voltar para esse cliente, pegar os dados dele, oferecer um financiamento para ele segurar esse recurso, para ele talvez antecipar pagamentos ou não? Tá? Será que eu não consigo? Pode. Então, fica aí a dica para vocês, tá? É um ponto estratégico, é um ponto que talvez muito integrador não veja. Então, talvez, sim, eu tô. Hoje a minha empresa sou eu e só eu que faço tudo. Eu que faço a venda, eu que faço o marketing, eu que faço a instalação, organizo. Então, por que o setor de financiamento ele é próspero e ele auxilia, ele ajuda vocês aí na ponta? Justamente pensando nessas estratégias. Então, quando você põe isso em prática, quando você mostra na tua região os deles, né, para os consumidores, para as empresas, para os investidores, que você tem um suporte e um leque de financiamentos, automaticamente ele vai querer buscar você. Ele vai querer retomar uma venda que talvez estava perdida lá para você. Ele vai querer trazer esse fluxo, trazer essa demanda ali para que você feche. Então, o setor de financiamento hoje ele é próximo do solar exatamente por conta disso, porque ele traz essa estratégia, ele traz essa visão, esse olhar para um ponto que talvez não é muito assistido na ponta. Então, mais uma vez, você, integrador credenciado, você não vai ter nenhum custo para usufruir do setor. Você só precisa trazer a demanda. E a demanda, quando você investe, quando você vai para cima, quando você mostra para o seu cliente final, essa demanda automaticamente ela vem, né? Ela aumenta. Nós temos nós temos vários exemplos aí de integradores que usam essa estratégia e tem realmente uma demanda muito grande, um retorno muito forte, porque eles batem em cima disso, né? Justamente tratando nesses pontos. Além disso, né, os incentivos fiscais, a economia gerada de energia e o apoio das financeiras que funcionam aprovações e condições vantajosas, que é o que eu já falei no início para vocês. Nós temos todo o suporte, toda essa força aqui das financeiras em tempo real, tempo aí, o dia todo. Até um exemplo, preciso de um suporte planejado. Consigo, sim, o pessoal atende também, o pessoal está com a gente, o pessoal consegue entender. Hoje nós temos um volume grande, uma demanda alta, então estão sempre hoje cresce em tudo que nós precisamos, certo? Pessoal, então aqui eu trouxe um pouquinho para vocês sobre taxa, prazo e documentação. E geralmente são pontos em que os clientes aí na ponta, né, o cliente final, até mesmo vocês, sempre querem saber, João, preciso, João, como que é a taxa, João, como que é aí a quantidade de vezes, como que eu consigo fazer. Então, pessoal, que eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? É claro que muitas das vezes a gente sabe que algumas dúvidas surgem durante o processo, algumas coisas vêm durante as solicitações, as demandas, mas eu vou passar aqui para vocês como funciona hoje, tá? Aí na grande maioria das vezes com as financeiras. Então, falando um pouquinho de taxa, elas são avaliadas de forma de precificação por risco, ou seja, pelo score do cliente. Quanto maior o score, menor o risco e melhor a taxa do cliente. Então, o que é o score? Pessoal, o score é a pontuação que o banco avalia o cliente. Se ele é bom ou se ele é ruim, né? O que define esse bom ou ruim? Se o cliente ele tem atraso no pagamento, se o cliente ele paga em dia, se o cliente tem relacionamento hoje pagando através de boleto, né? Por quê? Tem muito cliente que não faz nenhum tipo de análise de crédito,
Tem cliente que não tem, nunca fez uma compra em carnê, em boleto. Tem cliente que não movimenta a conta, né? Então, isso acaba que o banco ele não consegue ter a visualização do cliente final. E isso prejudica. Por quê? Porque ele não tendo movimentação, ele não tendo relacionamento com o mercado, com o setor financeiro, automaticamente o banco entende que é um cliente que não tem um perfil bom para adotar esse crédito. É claro que quando nós fazemos a avaliação desse cliente financeiro, pode ser sim que o banco deu crédito positivo, o banco passe, né? Mas muitas das vezes, como ele não tem nenhuma movimentação, não tem nenhum posicionamento, pode ser que esse cliente não consiga um crédito tão fácil, tá? Então, essa é a avaliação que o banco faz hoje para estipular uma ficha, tá? E se o cliente se torna bom ou ruim. Então, as taxas são variadas hoje, em média de 1,6 a 2,30, tá? Usou uma taxa alta, uma taxa que muitos clientes não conseguem, não querem, muitos clientes não aceitam. Mas, pessoal, como eu falei, cada cliente é avaliado de uma forma. Cada cliente tem sua determinada taxa. Então, quando eu lanço esse cliente na financeira, automaticamente a financeira já vai me envolver se esse cliente ele está com um score bom, né? Vai dar uma taxa melhor, ou se esse cliente está com um score ruim. O que pode entrar também como score ruim? Cliente que tem muita movimentação, tá? Não quer dizer que muita movimentação também ela seja de forma positiva, mas pode ser que lá ele tenha muita movimentação e ele acabe atrasando o pagamento, ele acabe tendo alguma dívida, ele acabe deixando a estar, enfim, ou, sei lá, fez alguma coisa que usaram o meu nome aqui e acabou trazendo o pagamento sujo. Automaticamente, quando já entende que é um cliente que mais risco, score um pouco mais baixo, ele pode passar, prejudiciar, mas ele vai numa taxa um pouco mais elevada. Ah, não, mas o cliente ele é bom, ele não tem nada, paga tudo em dia, deu uma taxa um pouco elevada. Conseguimos trabalhar alguma coisa nisso? Sim, pessoal, conseguimos. Quando vocês trazem quando essa demanda vem para a IBS, eu consigo entrar com as financeiras, né? Entender o perfil de cada cliente e sim melhorar a parcela, melhorar a taxa, trazer algo diferenciado para ele, tá? Por isso, a importância hoje do setor, porque nós hoje nós brigamos por essas taxas, nós fazemos todo esse acompanhamento das financeiras para que eles também nos deem sempre a melhor condição, certo? Então, mais um ponto que vai influenciar aqui na taxa é a quantidade de parcela e a carência. Então, quando eu falo de um parcelamento mais extenso, automaticamente eu tenho uma taxa mais elevada. Quando eu falo de uma carência mais extensa, eu também tenho um pouco mais de taxa em cima disso. Por quê? Porque o banco está aumentando o prazo, né? Aumentando o tempo para esse cliente pagar. Então, automaticamente, a taxa também vai ter um aumento. Então, se eu fizer um cliente com 30, com 60, com 90 dias de carência, cada carência tem uma taxa diferente. Se eu fizer um cliente com 12, 24, 16, cada opção de parcelamento também vai ter uma taxa diferente, certo? Entrando um pouquinho aqui em prazo, pessoal, prazo a gente sempre fala que é a quantidade de parcela, né? Hoje nós trabalhamos de 12 até 72 vezes, tá? Isso também entra na questão da avaliação pelo score do cliente. Pode ser que não dê menos opção para ele menos 58 e não dê opções em mais de 60, dependendo do score do cliente final. Mas claro que se o cliente tiver um score bom, se o cliente tiver uma conversa legal, uma coisa que renda sempre acima aí do que ele diz, né? Enfim, realmente ele comprova uma renda, ele comprova uma movimentação boa, então ele pode ser que a financeira também
dê um prazo aí de pagamento até 96 vezes para ele. 96, 120 também já consegui essa opção. Então, assim, tudo depende hoje do score do cliente, né? Tudo depende da avaliação da financeira. Entrando um pouquinho em valores, pessoal, hoje nós temos aí valores pré-estipulados pelas financeiras, tá? Então, é uma grande dúvida aí que sempre ocorre, que sempre todo mundo nos pede. Hoje as financeiras, elas têm uma média de 500 mil para pessoa física, tá? Isso, claro, vai depender da capacidade de pagamento do cliente, ou seja, o quanto ele comprova de renda, o quanto ele tem aí de movimentação, o quanto ele tem hoje, quanto ele se comporta no mercado, né? Então, tudo varia. Já tivemos aprovações acima de 500 mil, tá? Mas hoje as financeiras dão aí uma média de 500 mil para pessoa física, tá? Pessoa jurídica, nós conseguimos fazer em até 5 milhões, tá bom? Mas isso também de acordo com a capacidade de pagamento. João, 5 milhões é bem alto. Como que o cliente vai provar a capacidade dele de faturamento, de pagamento, através de documentação, né? Então, no caso de pessoa jurídica, documentação de toda a empresa, né? Consulta aí os balancetes, todo o faturamento da empresa, e na pessoa física, a gente consegue fazer imposto de renda, extrato bancário, tudo que complemente, que mostre que ele tem uma movimentação grande para que ele consiga fazer essa aprovação, certo? Então, entrando um pouquinho aqui, pessoal, na parte de documentação, essa parte de documentação, eu sempre reforço para todos que estou com o cliente final aqui na ponta, já pega a documentação, já deixa tudo tudo salvo, tudo arquivado, porque pode ser que o banco peça toda a documentação, mas pode ser que também não peça. Porém, né, para a gente não ter aí nenhum problema, uma divergência ou algum estresse no final, é melhor sempre já pegar tudo que o banco pede. Ou seja, o que o banco pede? CNH, o RG, em caso de RG, sempre tendo CPF junto, fatura de energia do local de instalação, sempre completa e legível. Por que eu coloco isso? Porque muitas das vezes as faturas vêm ilegível, a gente não consegue ver o endereço, nós não conseguimos entender ali o CEP, não conseguimos entender o local, a rua, né? Não dá para a gente ler nada, não dá para a gente entender nada. Então é importante que quando vocês peçam uma fatura para o cliente, quando vocês mesmos vão até ele e tiram uma foto ou pedem o PDF, que às vezes pode ser que não tem PDF, mas uma foto bem legível já serve, né? Ou pede para ele mandar o mais legível possível essa documentação. Porque se o banco solicitar que nós mandarmos aí documentação borrada, não sendo nada vencido, o banco também reprova disso. Outro ponto importante, pessoal, é o telefone atualizado do titular do financiamento, tá? Por que eu coloco esse ponto aqui também? Porque muitas das vezes o pessoal, o integrador, o beneficiário, ele pede para colocar o contato dele. Mas isso não é possível. Por quê? Porque o banco ele precisa fazer a confirmação, né, de dados, ele precisa fazer a validação com o cliente final. E por que o banco faz essa validação? Para entender se realmente ele está de acordo com as condições, se ele está de acordo com as parcelas, se ele está de acordo com a carência, se ele está de acordo com o contrato, desculpa, no contrato dele com a financeira. Então, o banco precisa disso para que ele faça essa validação e o cliente dê ok. Importante também, pessoal, quando vocês pegarem o telefone com o cliente final, já falarem para ele, ó, a gente vai lançar lá na financeira, pode ser que o banco entre em contato com você, o 011, e você precisa confirmar os dados com ele, seja renda, endereço, seja parcela, seja carência, tá? Tudo que eles solicitarem precisa ser confirmado, certo?
Então, o telefone sempre atualizado, sempre pronto para receber a ligação do banco, ok? E-mail atualizado, porque o banco ele manda um contrato também, né? Algumas financeiras mandam lá no final do contrato. Então, é importante que ele tenha um e-mail atualizado e que ele tenha acesso a esse e-mail, tá? Então, às vezes o cliente lá, no supor, ele não sabe como pegar o e-mail, mas ele tem o celular. O celular dele, para cadastrar lá no Store, seja, enfim, ele tem que ter um e-mail cadastrado. Então, se vocês entrarem lá, estou com um cliente falou que não tem. Pega o celular dele, pega a aquisição, abre a Play Store, lá você vê que tem um e-mail cadastrado. Então, esse e-mail também serve para nós. Nós precisamos que sempre venha um e-mail. Eu não posso criar, eu não posso inventar na hora, não posso acabar de criar quando pede um e-mail que tenha movimentação. Isso sim, isso é um ponto sim que o banco leva em consideração para aprovação, né, ou reprova, certo? Comprovante de renda, eu coloquei aqui uma observação, respeito à documentação. Por quê? Porque muitas das vezes o cliente ele não tem isso pronto, ele não tem isso fácil. Então, João, posso pegar o restante e deixar a comprovação de renda depois? Pode, mas deixa sempre reforçado com o cliente que o banco pode solicitar essa comprovação de renda dele posteriormente, tá? Então, beleza, ele não tem agora, tudo bem, mas depois é necessário que, dependendo do caso, é necessário que ele comprove essa renda e é necessário que ele demonstre isso. Então, já deixei essa documentação pronta, já deixo o cliente ciente que o banco pode pedir, já deixo o cliente ciente que o banco vai ligar, já deixei isso na mão, por quê? Pode ser que depois vocês vão lá pedir para o cliente e aí ele não queira passar, porque você não pediu antes, porque você não falou, e ele não tem na hora, ele acaba se estressando, ele acaba desistindo. Então, anotem esses documentos, anotem esses serviços, para que, quando vocês estarem aí com o cliente na ponta, já peçam todas essas documentações e tenham isso em mãos, né? Porque depois pode ser que o banco solicite e a gente tem que mandar. Falando um pouquinho de pessoa jurídica, pessoal, o que nós vamos precisar? Além dessa documentação que entra na pessoa física, né? Que nós temos, toda pessoa jurídica tem uma pessoa física por trás, então nós vamos precisar dessa documentação aqui, sendo CNH, telefone, e-mail atualizado, e mais o contrato social e a relação de faturamento dos últimos 12 meses, tá? Porque o banco pede quando solicita isso. O contrato social, ele hoje entra para entender quem são os sócios, né? E a relação de faturamento justamente para comprovar o quanto essa empresa fatura, quanto essa empresa tem aí de mês a mês de capital, né? Enfim, para toda essa demonstração lá para acontecer. Então, não esqueçam de pegar os dados de quem é o responsável, sócio administrador, CNH, telefone, e-mail atualizado, tá? E mais o contrato social e a relação de funcionamento dos últimos 2 meses. João, mas eu não tenho agora, ele precisa pedir lá para o contador o contrato social e a relação de funcionamento. Não tem problema. Pode mandar o restante do documento para nós, pega o CNPJ, pega o CNPJ, passa para nós, e em paralelo, já deixa essa documentação ali engatilhada para o cliente. Porque se o banco pedir, nós já vamos ter em mãos, certo? Pessoal, vou falar um pouquinho aqui de como vender, né, o financiamento, alguns pontos que talvez aí vocês não tenham a visualização fácil, talvez vocês não consigam, numa, sei lá, numa determinada situação, contornar com o cliente ou apresentar um argumento que ele entenda que é válido, que vai levar ele para um meio prático, para um meio rápido, para realmente uma vantagem, né? Então, como que a gente pode fazer? Comparar a estrutura com parcela e o tempo de tratamento. Ou seja, meu cliente hoje tem uma fatura de R$ 500 e o financiamento deu ali mais ou menos isso, 550, 530, enfim, né? Um exemplo. Mas ele não quer, ele está achando caro, ele está achando muito chão, ele não quer fazer, ele não quer seguir.
como que eu posso trazer esse ponto para que ele veja isso como um benefício? Você apresenta para ele que, se ele continuar só pagando, né, o projeto aí, a, a parcela, né, aqui, a energia dele com a distribuidora, ele vai ter isso por muito tempo. Ele vai estar pagando isso um tempo vitalício. Quando ele entra no solar, ele vai escolher uma parcela dele, né? Seja em 60 vezes, 48. Então, como comparar? Vocês podem fazer essa comparação. Ó, você pagando aí para a distribuidora de energia, você vai estar a sua vida inteira pagando. Qual que é a média hoje de vida de uma pessoa? Né? Um exemplo, só para vocês apresentarem. Então, uma pessoa hoje vive em média em 80 anos. Você tem mais... mostra para o cliente, ó, você vai ter mais 30 anos pagando aí para CPFL, para Energisa, enfim, para papel, sendo que quando você vai para o meio do financiamento, que está saindo basicamente o que está pagando a fatura de energia, você vai ter 5 anos, você vai ter 4 anos, você vai ter 2 anos, você vai ter 3 anos, e o sistema automaticamente já é seu. Você para de ter esse dinheiro investido aí na distribuidora de energia. Você vai pagar só o mínimo, e o restante você vai ter como investimento, né? Isso é um investimento para você. Então, é um ponto que, se vocês argumentarem e trazerem esse detalhe final, ele acaba entendendo. Então, ele para, avalia e pensa, não, realmente faz sentido. Eu preciso investir, por mais que a minha parcela um pouquinho a mais, vai valer a pena, porque eu vou concluir o financiamento, eu vou parar de pagar para a distribuidora de energia e eu vou pagar só o meu financiamento. Ó, eu termino o meu financiamento, automaticamente estou livre de tudo e esse valor, esse dinheiro que eu estava investindo, né, pagando aí na distribuidora, na minha fatura de energia, eu vou ter como retorno. Então, é um ponto que talvez ele não é muito visto, né, mas que é importante se reforçar no cliente final. Outro ponto importante é o prazo de carência. Então, prazo maior do que o prazo de instalação. Ou seja, você consegue gerar energia antes de começar a pagar. Então, o cliente que hoje pega uma carência de 90 dias, ele automaticamente já vai ter ali um prazo que ele não vai, que é a usina já vai gerando, e ele ainda nem começou a dar o financiamento. Então, geralmente, uma instalação cresce aí 40, 45 dias, ele vai ter mais 45 dias sem pagar nada, o sistema gerando, para daí ele começar a pagar o próprio financiamento. Então, é um ponto, é um argumento que é muito útil e é muito válido usar na ponta para mostrar isso para o cliente final. Então, o cliente está irredutível, não sei o que falar, usa esse argumento, traz para você, mostra para ele quanto ele está disposto, mostra para ele que ele vai investir, que ele vai dar uma outra cara do lado financeiro dele, da incidência dele, ele vai estar realmente ganhando dinheiro, não perdendo, não jogando fora. Porque, às vezes, muitas das vezes, ele se separa realmente com uma taxa que sai um pouquinho mais alta. Mas quando ele faz esse cálculo, será que realmente não é vantajoso? Em 5 anos ele vai pagar um pouquinho a mais, mas talvez em 30 anos ele vai pagando a distribuidora de energia. Então, vale a pena demonstrar isso, trazer esse cliente final. Tá? Então, utilização de meios virtuais para facilitar sem burocracia. Por que esse é um ponto importante? Porque quando ele vai para um meio próprio dele, o que ele precisa fazer? Ele precisa ir até a agência, ele precisa enfrentar fila, ele precisa se deslocar, ele tem um custo de combustível, ele tem um estresse, ele tem um tempo, né, que ele precisa tirar para isso. E quando ele vem do financiamento, quando ele utiliza os meios da IBS, ele faz tudo de forma digital, de forma online. Então, para você, integrador iniciado, você também pode utilizar isso como argumento. Ó, aprovamos o teu financiamento, já veio o e-mail para você,
já vem o link, eu venho, mais uma vez, a gente faz, né? Eu te auxilio, eu te ajudo, e a gente conclui. Então, fica mais um meio de aproximação de você, né, integrador, iniciado, junto com o cliente final. Utilizando meios virtuais hoje, ele não precisa ter todo esse desgaste para concluir o projeto, para concluir o investimento dele hoje no solar. Sem falar, né, de toda a questão aí de agilidade. Nós temos hoje aprovações em questão de horas, questão de minutos, questão de dias, né? Não falando aí de muitos dias, mas de 1 a 2 dias, nós conseguimos tudo isso, tá? Então, tragam esses argumentos, mostrem para o cliente final que ele tem toda essa vantagem hoje fazendo o financiamento, tá? Então, são pontos que nós conseguimos argumentar, assim, aí na volta. Pessoal, então eu trouxe um pouquinho hoje do setor de financiamentos, tá? Alguns pontos estratégicos aí para vocês argumentarem com o cliente final, né? Alguns pontos que talvez não são tão vistos, alguns pontos que, hoje sou eu que faço na minha empresa e não consigo ter essa visão, né? João, dá para a gente conversar um pouco mais, dá para a gente marcar alguma coisa, eu consigo fazer uma operação aqui, uma movimentação do cliente que eu já tive, o cliente que eu não conseguia aprovar, cliente que eu estou tentando há muito tempo, mas não desenrola nada. O que vocês podem fazer com isso, pessoal? Tragam para nós, tragam esse demanda. Nós temos o setor hoje pronto, nós temos o setor hoje desenvolvido para isso, tá? Nós temos o apoio das financeiras e por tudo isso que eu trouxe hoje essa demonstração que nós temos dentro da IBS para que vocês aí na ponta utilizem, né? Façam isso de parte de vocês, mostrem para os clientes, mostrem que vocês têm esse suporte também, todo esse leque de opção, toda essa visão do financiamento, falam com ele com propriedade, com garantia, com segurança, né, de que realmente é um investimento e não um prejuízo, né, não uma descapitalização dele, né, porque ele não precisa hoje dar nenhum valor, dar nenhum recurso, não precisa tirar dinheiro do bolso, ele pode simplesmente, né, fazer um investimento sem nenhum investimento inicial, sem nenhum valor tirado financeiro que ele tem hoje, né, de todo o controle que ele possui. Então, eu trouxe outros pontos para que vocês entendam também um pouquinho mais do que nós temos hoje. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta. Caso tenha, nós vamos abrir aqui para perguntas. Não tem, pessoal. Claro que talvez aí, durante o período, durante toda aí a negociação, possa surgir, sim, dúvidas. Nós estamos à disposição, a gente consegue fazer vídeo, a gente consegue falar com o cliente final, a gente consegue mostrar o retorno dele, consegue mostrar o investimento que ele está fazendo, né? E argumentar para que a gente feche todo tipo de venda, certo? A gente vai abrir aqui um pouquinho para ver se eu tenho alguma pergunta. Caso não tenha, nós vamos já se encaminhar para o encerramento, certo? E qualquer dúvida, o setor estará à disposição. Acho que ninguém aqui hoje, certo? Ok? Pessoal, então é isso, tá? Esse foi um pouquinho hoje do setor de financiamentos. Caso vocês tenham mais alguma coisa para ter, alguma coisa para falar, surgiu alguma dúvida durante o correr aí dos dias, tragam para nós, falem com o seu gerente de contas, venha falar comigo, venha falar com o setor, nós estamos de portas abertas para todos vocês. E o que vocês precisarem na parte de linha de crédito, estaremos aqui à disposição para atender todos, tá? Uma excelente noite, obrigado a todos que participaram, obrigado a todos que estiveram até o final aqui. Qualquer dúvida, estaremos à disposição. Até mais, pessoal.